Olá pessoal, bem-vindos ao meu canal. Eu sou a nutricionista Ludmila Merlin. Meu Instagram é @ludmilamerlin e o meu site ludmilamerlin.com.br. Hoje nós vamos fazer um vídeo sobre as melhores dietas para a síndrome do intestino irritável. Então, só relembrando aqui, já fiz um vídeo sobre a síndrome do intestino irritável. Se vocês forem ali na playlist, vocês vão achar. Relembrando, pacientes com a síndrome do intestino irritável não têm uma anormalidade estrutural sendo observada. E o diagnóstico vai ser através dos critérios de Roma 4, que é dor abdominal recorrente pelo menos um dia na semana, associados à defecação e uma mudança na frequência das fezes. Isso também associado a uma alteração na forma, na aparência das fezes. E isso vai ser cumprido nos últimos 3 meses, com o início dos sintomas pelo menos nos 6 meses antes do diagnóstico. E nós temos classificações de síndrome do intestino irritável. Nós temos a do tipo constipada, a do tipo diarreica, a do tipo mista e também nós temos uma outra que é não especificada. Então, nós vamos ter vários quadros que se formam como se fosse um ciclo na síndrome do intestino irritável. Nós vamos ter uma hipersensibilidade a alguns alimentos, alteração no microbioma, a gente vai ter um aumento da permeabilidade intestinal, nós vamos ter uma diminuição do sistema imunológico, nós vamos ter uma alteração na motilidade intestinal e também nós vamos ter fatores psicológicos associados a isso e também um aumento da hipersensibilidade visceral. Quando a gente olha ali na história da síndrome do intestino irritável, em 1977 foi a Era do Farelo. O que é essa Era do Farelo? Foi um estudo onde a adição da fibra do trigo foi avaliada em pacientes com síndrome do intestino irritável. E essa Era do Farelo foi ali no final dos anos 70 e no início dos anos 80. E foi proposto como a fibra do trigo sendo boa, um tipo de fibra bom para melhorar os sintomas da síndrome do intestino irritável. O farelo é aquela parte externa do grão e é a parte externa que contém um alto teor de fibra e contém ácidos graxos, vitaminas e minerais. E durante esse mesmo período também teve um grande interesse por parte dos pesquisadores e eles descobriram que o trigo, o milho, laticínios e café, chá e frutas cítricas eram alimentos considerados relevantes para a síndrome do intestino irritável, que levava a esses sintomas. Então, os pesquisadores começaram a concluir que as intolerâncias alimentares elas estão bem associadas à síndrome do intestino irritável. E essa Era do Farelo foi super importante porque abriu espaço para novas pesquisas, que são as pesquisas que a gente tem hoje e conclusões que a gente tem hoje, que eu vou falar mais adiante aqui no vídeo. Então, uma das primeiras foi a dieta de eliminação do IgG, que foi uma alternativa às dietas de exclusão, onde é uma dieta onde você retira alimentos que, teoricamente, estimulam a produção de IgG. Então, são vistos como os alimentos que são alergênicos. Porém, embora essa eliminação tenha sido visto como algo promissor, os últimos estudos sobre esse assunto foram publicados em 2006 e o uso dessa abordagem até hoje é meio que limitado, porque não tem evidência concreta de que o IgG está relacionado a uma intolerância alimentar, visto que alguns pesquisadores colocam que esse aumento do IgG é algo normal, algo que faz parte da nossa fisiologia e que ele vai aumentar com qualquer alimento. Então ainda faltam alguns estudos
para avaliar esse tipo de teste, que são os testes de tolerância alimentar, que muita gente fala bem deles e muita gente não concorda. Então, ainda é meio controverso. Eu, particularmente, não gosto de usar esse tipo de exame. Não acho que é um exame que tem um grande... Eu acho que o melhor exame é o seu próprio corpo, é você testar. O seu corpo vai te dizer qual alimento é melhor. A gente vê sinais clínicos assim bem evidentes quando a gente tem alguma sensibilidade alimentar a algum alimento. Por exemplo, você come um alimento, você já percebe assim, ó, às vezes dá uma coceirinha assim no ouvido. Você percebe que aquele alimento não faz parte ali, não faz bem para você. E aí, depois, nós temos as pesquisas com as fibras dietéticas. A gente tem as fibras solúveis e as fibras insolúveis. As fibras solúveis, elas formam um gel que vai interagir com essas bactérias intestinais e elas podem encurtar esse trânsito gastrointestinal. As fibras insolúveis, elas têm outras características e geralmente elas são mais propostas para quem tem constipação, porque ela vai aumentar a velocidade da motilidade intestinal. Porém, alguns estudos colocam que a fibra do tipo insolúvel, ela acaba piorando os sintomas de síndrome do intestino irritável, como gases, flatulência, porque ela realmente causa uma certa irritação. É um intestino irritável, vamos pensar, um intestino que está irritado. E a fibra insolúvel tem esse poder de irritar ainda mais. Então, eles colocam que a fibra solúvel, ela é melhor para quem tem síndrome do intestino irritável. Porém, quando a gente vai olhar os alimentos, eles vão ter dois tipos de fibras. Não é tirar a fibra insolúvel, não é zerar a fibra insolúvel, não tem como até, porque se você pegar qualquer alimento, eles vão ter os dois tipos, como eu já ressaltei. Mas você dá mais prioridade para a fibra do tipo solúvel. No caso assim, o Psyllium tem grandes estudos colocando o Psyllium como um grande promissor no tratamento da síndrome do intestino irritável. Eu falei isso também no outro vídeo aqui, que está na playlist. Depois foi colocado as diretrizes NICE, que são diretrizes que recomendam que os médicos deem atenção primária e expliquem a importância do autocuidado para os pacientes com síndrome do intestino irritável. Então, essas são recomendações restritivas que incluem a alimentação como cafeína, o álcool, os alimentos condimentados e os alimentos gordurosos. E isso é muito lógico, né? A cafeína, ela aumenta a secreção do ácido gástrico e aumenta o reflexo gastrocolônico, que o aumento, é como se fosse o aumento do peristaltismo, o aumento da motilidade, né? É um reflexo que aumenta a motilidade. Também o consumo de álcool influencia a absorção de nutrientes e perturba a motilidade gastrointestinal, aumenta também a permeabilidade intestinal. Alimentos apimentados, eles podem causar a sensação de queimação, dor abdominal. No caso, os alimentos apimentados por conta da capsaicina, ela acelera esse trânsito intestinal e aumenta também a permeabilidade, aumenta a hipersensibilidade à dor. E os alimentos gordurosos, eles também estimulam o reflexo gastrocolônico e também aumentam a persensibilidade visceral. Todos esses componentes, eles contribuem para o aumento da dor, porque você vai ter um intestino muito mais sensível, digamos assim. E aí, depois, foi colocado a dieta Low FODMAP, né? Que é uma dieta com baixo teor de oligosacarídeos, de sacarídeos, monossacarídeos e polióis. O que acontece? FODMAP é um termo coletivo, é um acrônimo, para determinar carboidratos de cadeia curta que são mal absorvidos, mal digeridos no intestino delgado e acabam fermentando no cólon, produzindo gás e produzindo dor e distensão abdominal. Eles atraem água ali para o lúmen, eles são osmoticamente ativos e isso causa aquela diarreia osmótica também. Então, a dieta Low FODMAP, ela é bem colocada atualmente e particularmente, é uma dieta a qual eu coloco muito, eu gosto muito de propor para os pacientes
e eu tenho observado grandes resultados com a restrição dos FODMAPs. Então aqui tem uma imagem ilustrativa, os FODMAPs passam pelo intestino delgado, onde eles são mal digeridos, eles atraem água, eles são mal digeridos e eles chegam completamente digeridos no colo. E isso, as bactérias vão acabar fermentando esses FODMAPs, causando dor e hipersensibilidade visceral, e todos aqueles sintomas desagradáveis que a gente já conhece. Depois nós temos a lactose. A lactose também é um FODMAP, é um disacarídeo, né? Composto por glicose e galactose. Todos os seres humanos, eles são capazes de digerir essa lactose nos primeiros anos de vida, mas apenas 25 a 33% das pessoas mantêm essa capacidade de digerir a lactose na vida adulta. Então nós temos adultos que não conseguem digerir completamente essa lactose e muitas pessoas não sabem que não conseguem digerir essa lactose e continuam consumindo a lactose. O leite, eu já falei uma vez, mas ainda vou fazer um vídeo só sobre o leite. Na minha opinião, de acordo com tudo que eu estudei, não é um alimento que as pessoas deveriam consumir. Nós somos os únicos que mamíferos que continuam tomando leite, que nem é o leite materno, é o leite da vaca, né? E o problema não é só a lactose, tem várias outras proteínas, tem a caseína, que é bem inflamatória para o sistema gastrointestinal, e outras proteínas que contribuem para essa inflamação do sistema gastrointestinal. E eu vou fazer um vídeo aqui ainda só sobre leite, tá? Nós temos também, foi colocada a dieta pobre em frutose e frutano, que também são FODMAPs, que em 2006 foi feito um estudo, eles avaliaram os efeitos da redução de frutose e frutanos em pacientes com síndrome do intestino irritável. E os resultados mostraram que esses pacientes que aderiram a essa dieta baixa em frutose tiveram uma melhor resposta em comparação com pacientes que não aderiram. Então, assim, o consumo de frutose, ele vem crescendo muito, exacerbadamente ao longo desses anos. E o que eu observo também em clínica é que há muitas pessoas com intolerância à frutose. Muitas pessoas, acho que a frutose ali é um dos grandes componentes ali dos FODMAPs que geralmente causam sintomas. E essas pesquisas que inicialmente foram feitas com frutose e frutano, abriu espaço posteriormente para as pesquisas com a FODMAP, né? Então, é como se fosse uma linha, a gente vai traçando uma linha, a gente vai evoluindo nas pesquisas e nos conceitos também. Em relação ao glúten, outro aí que é bem inflamatório, né? Leite e glúten. Então, o glúten é uma proteína de armazenamento do trigo e ele é feito de glutenina e gliadina. Só que o problema não é só o glúten, assim como o leite não é só a lactose, o problema não é só o glúten. Outros componentes do trigo, como as albuminas e os ATIs, eles são bem problemáticos, eles causam inflamação. Também vou fazer um vídeo só sobre glúten, porque é um vídeo muito comprido e não dá para falar aqui, porque vou demorar muito tempo para falar sobre glúten. Mas o glúten também tem os frutanos, que são FODMAPs. Então, além dele ter as albuminas e os ATIs, ele ainda tem frutanos. Então, ele vai causar sintomas de vários lados, né? Ele vai atacando de vários lados. Bem, aqui é uma imagem ilustrativa, só para ilustrar, no caso, o componente ali, o trigo, né, que é onde a gente tem a maior quantidade de glúten. Tem a gluteína, a gliadina, as ATIs, e todos esses componentes, eles têm relação com os sintomas da síndrome do intestino irritável, causando ali os outros sintomas de dor e constipação, diarreia, enfim, contribuindo para a inflamação intestinal. Então, eu gosto muito dessa imagem, foi uma imagem que o artigo colocou, né? E é uma linha que vai traçando. Então, começou com a dieta em fibras, depois a dieta de eliminação, aí depois a eliminação, a possibilidade dos laticínios estarem causando sintomas, aí depois as diretrizes, álcool, cafeína, alimentos apimentados,
Depois as dietas restritas em frutose e frutanos, e atualmente a abordagem mais aceita desde 2019 é a Low FODMAP e a restrição de glúten. Então, se a gente for olhar, a gente evolui bastante, né? E isso é muito importante, essas pesquisas, do jeito que é abordado. Lembrando que a dieta Low FODMAP não é, às vezes, para uma pessoa pode não exercer tanto efeito. Nós temos que avaliar o indivíduo de forma bem individualizada, tá? E para a gente poder sugerir qual a dieta é a melhor, qual é o melhor tratamento, tudo isso vai ser abordado numa boa consulta, numa boa anamnese. Não só a questão alimentar, mas também a questão emocional, outras questões também, né? A questão até religiosa já foi colocado. Então, esses pacientes, eu vou colocar aqui de novo, nós temos que tratar os pacientes de forma individualizada. Não adianta porque fulano fez isso, fulano fez aquilo. O que é bom para um não vai ser bom para outro. E eu acho que em pleno século XXI a gente já tem que ter um pouco mais de consciência disso, né? Por parte dos profissionais e por parte dos pacientes também, que ficam seguindo dicas aí e geralmente acabam piorando a situação, porque às vezes o que serviu para um não vai servir para o outro. Então, eu acho que sempre tem que passar com um bom profissional, de preferência especializado em desordens intestinais. Eu agradeço muito a vocês terem assistido esse vídeo. Por favor, compartilhem aí e curtam também. Minhas redes sociais estão aí. Muito obrigada e acompanhe mais vídeos aí no canal. Um beijo. Tchau, tchau.